colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Boa noite, irmãos. Coisa boa, né? Louvar a Deus, engrandecer o nosso Deus, aprender, agradecer, né? Pelas bênçãos, né? Essa semana a irmã Nilda fez mais um ano de vida, mas é bom lembrar também, né? O irmão Valdez está lá em Monerá, né? Foi visitar a esposa, então peço que os irmãos orem, né? Por ele, pela irmã Juvenil, pelo retorno dele, né? Que ele possa retornar em paz. E reforçar o convite, né? As mulheres, né? Não esquecer que semana que vem, às 17 horas, vai ter o culto das irmãs, vão ter uma palestra, então é muito bom que as irmãs estejam orando, né, a Deus por esse evento e se preparando, né, para a semana que vem estar reunidas aqui na igreja. E também no dia 16 vamos ter a nossa mega maratona. Então peço que os irmãos orem, né, pelos irmãos que virão de longe, né, vão sair de suas casas para estar aqui, para podermos evangelizar as pessoas aqui na nossa redondeza. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, nós vamos ler o verso 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos orar. Pai querido, queremos agradecer ao Pai por este início de culto, por este momento que estamos aqui reunidos, glorificando o Teu nome, também separando esse tempo para estarmos meditando na Tua palavra, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, que possamos crescer cada dia mais no conhecimento e na Tua graça, ó Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa cada irmão que está nos acompanhando também pela internet, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a palavra de Deus, né, a Bíblia, ela diz de forma bastante clara que todos somos pecadores. E pensando na questão do pecado, né, dessa natureza pecaminosa que nós temos, eu coloquei o título da minha mensagem de hoje: O Perigo do Pecado. Então eu gostaria que os irmãos meditassem juntamente comigo a respeito dessa natureza que está em cada ser humano, irmãos, independente da sua raça, da sua cor, da sua condição social, independente da sua idade, todos somos pecadores, irmãos. Todos somos pecadores. Olha, neste mesmo capítulo 3 de Romanos, se você for comigo no verso 10 em diante, a palavra de Deus é bastante dura conosco. Ele diz assim, ó: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Percebe a dureza que é a palavra de Deus com relação à nossa natureza pecaminosa?
Ainda encontramos muitas pessoas que acreditam que fazendo boas obras poderá resolver a situação do pecado, mas é inútil. É inútil. Não tem nada que nós possamos fazer nesta vida que possa ajudar com relação ao nosso pecado, a não ser a fé em Cristo Jesus, irmãos. Mais nada. Infelizmente, o Satanás, ele deturba o entendimento do ser humano. Ele cega. O pecado cega o entendimento dos homens. E veja só a sociedade que nós estamos vivendo. Por favor. Acorda aí, mocinha, por favor. Então, perceba só, irmãos. Não tem solução para essa situação. Então, de fato, por mais que a gente tente, somos pecadores. Essa é uma verdade. Que todos somos pecadores. E como nós podemos lidar com essa verdade de que somos pecadores? A primeira coisa que eu gostaria que nós estivéssemos atentos é as palavras do próprio Senhor Jesus, que nós devemos vigiar. Então, vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus está ali, prestes a ser preso, está num momento de grande aflição, de medo, de pavor, e ele está ali separando aquele momento para orar diante do Pai e clamar a Deus, que se fosse possível, pudesse passar o cálice que a ele passaria, e os seus discípulos estavam dormindo, e ele diz assim para os discípulos que estavam próximo dele ali, Pedro, Tiago e João, 26, versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós devemos vigiar para não cairmos na tentação e pecarmos. O perigo do pecado está aí, irmãos, à nossa volta. E nós devemos vigiar em oração. Devemos estar o tempo todo atento, despertado, prestando atenção, não pode ficar cochilando. Uma das coisas que eu aprendi no quartel, que a parte mais perigosa é o efeito surpresa. Então, quando você está lá no posto de guarda, tomando conta de um posto, talvez o irmão Moacir possa se recordar disso. O principal é você não ser pego de surpresa. E como é que você não é pego de surpresa? Quando você está vigiando, quando você está atento, olhando para todos os lados. E eu vou dizer, irmão, um soldado que fica cochilando no posto de serviço, ele corre risco de vida. Por quê? Porque quando o inimigo pega ele de surpresa, ele é abatido. Não tem como. Pode ver no reino animal. Ou a onça, o leão, ela está ali, bem quietinha, olhando a sua vítima, e vai se aproximando. O principal é o efeito surpresa. Se os animais que ele está tentando caçar perceber, eles correm e pronto. Não tem o que fazer mais, ela tem que pegar uma outra caçada. Olha o que diz, irmãos, lá em 1 Pedro. É bem assim mesmo, é como o reino animal. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: sede sóbrios. Aquele que está sóbrio, ele não está sob o efeito de uma bebida ou de uma droga, não.
A pessoa que está sóbria, ela está em sã consciência. Sede sóbrios, vigiai. Então, esteja consciente e vigiando, porque o diabo, olha o nosso inimigo aí, vosso adversário anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, qual é, o importante para nós como cristãos com relação ao perigo do pecado? Vigiar, estar atento. Devemos estar atento ao que está acontecendo em nossa volta. Não podemos nos descuidar, seja com amizade, seja com as nossas próprias atitudes, os nossos pensamentos, com as coisas que nós estamos vendo na internet, seja com o que a gente está vendo na televisão, seja o tipo de livro que a gente está lendo. Cuidado! Eu não costumo proibir você de fazer nada, irmãos, mas você tem que ser sóbrio, tem que estar consciente do perigo, para que você não seja levado por essas situações. E outra coisa que nós devemos ser também, diante do perigo do pecado, ter humildade, olhar para si próprio e falar assim, poxa, eu estou correndo risco também. Quer ver? Olha só o que diz lá em Gálatas. Vamos para Gálatas, capítulo 6. O apóstolo Paulo, ele exorta os irmãos das igrejas da Galácia, com relação à questão do pecado, ou de uma ofensa, ou de um deslize, de um momento de fraqueza. Olha o que ele diz aí, versículo 1: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, cuidado, seja humilde, reconheça que você também está à mercê dessa natureza pecaminosa, irmãos. Seja você o pastor, seja você o diácono, seja você uma pessoa mais experiente ou menos experiente, nenhum de nós estamos à mercê, fora da mercê do pecado, irmãos. Por isso o Senhor Jesus falou para os apóstolos, vigie. Então nós temos que ter humildade com relação ao pecado. Não podemos flertar com o pecado, irmãos. Não podemos flertar, não podemos dar espaço. Não podemos. Eu dizia para o Mateus, Mateus, a melhor estratégia com relação às meninas é mantenha a distância. Não ignore o seu impulso, do corpo. Não ignore. Temos que ser cuidadosos, porque o pecado é sempre um perigo para nós, irmãos, é sempre um perigo. Então nós devemos lidar, com humildade, sabendo que podemos cair nas mesmas tentações. Então temos que ser humildes, ajudar uns aos outros. Irmãos, eu às vezes sou meio radical, sabe? Em casa, Eu já chego pegando no pé, já. Se eu me incomodo, eu falo na hora. Eu não gosto de deixar para depois. Sempre fui assim, com Marisa, com meus filhos. Eu não gosto, eu sou meio radical nesse ponto. E eu tenho que ser, irmãos. Eu não posso correr o risco. Não posso correr o risco. Eu tenho que direcionar. E veja só, a Bíblia diz para nós que nós temos que dominar o pecado. Não podemos ser controlados pelo pecado. Temos que dominar essa natureza pecaminosa. E como é que a gente sabe disso? Lá no começo de tudo, lá no início, lá na primeira família, nos primeiros jovens, Deus já falou para Caim,
Domine sobre o seu pecado, cara. Domine sobre o seu desejo. Não deixe ele te controlar. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Devemos dominar sobre o desejo do pecado. Olha lá, ó. Gênesis capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então ele ficou muito bravo com a situação. Irmãos, como é que Deus atentou para um e não atentou para o outro? A Bíblia não dá detalhes, mas está nítido e claro de que Caim esteve ciente de que Deus se agradou mais da oferta de Abel, seu irmão. E o que ele faz? Ele fica bravo. E é engraçado porque ele fica bravo e ataca o irmão. Mas o Senhor avisou ele, olha lá, verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ele mudou até de fisionomia. O Senhor continua: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então nós devemos dominar o nosso impulso, irmãos. E esse é um problema para nós, né, irmão? Porque às vezes você está irritado com alguma coisa, você já se estressa, já fica bravo, já peca. É um fato. Por isso que eu estou dizendo sobre o perigo do pecado, irmãos. Qualquer coisa pode ser um estopim para você pecar. E o que Deus falou para Caim? Olha, o pecado jaz à porta e o desejo vai ser sobre ti, mas você sobre ele deves dominar. Isso se chama domínio próprio. O domínio próprio, irmãos, faz parte das características do fruto do Espírito. O Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós que somos salvos, que cremos no Senhor, ele age em nossa vida, que nós devemos ser amoroso, temperante, né? Tem lá 9 qualidades do fruto do Espírito, e uma delas é a temperança, o domínio próprio. Vamos ver isso lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha aí, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é domínio próprio, é sinônimo, né? Então, faz parte do fruto do Espírito a gente ter o domínio próprio. Nós temos que dominar os nossos desejos. Não significa que nós não teremos o desejo, irmãos, mas a gente deve dominar sobre eles. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem explícito na carta aos Coríntios. Ele mostra de uma forma bem clara assim para a gente o que é ter domínio próprio. O que é esse domínio sobre o desejo de pecar? Sobre os desejos da carne, né? A concupiscência, os desejos que nós temos. Nenhum de nós estamos fora desse contexto. Não, todos nós estamos nesse mesmo contexto, irmão. Todos nós sentimos preguiça, todos nós sentimos desejo, às vezes, de você fazer algo que não deve. Todos nós somos atraídos, né? Seja um homem, seja uma mulher, é atraído
né, por essa natureza carnal. Ah, não, pastor, eu não ligo para isso. Mas talvez você não ligue para isso, mas você tem uma recaída numa bebida, num cigarro, numa determinada coisa que você assiste. Então, irmãos, todos nós podemos ser levados às concupiscências da carne. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Volta um pouquinho aí, né? Você está em Gálatas, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Isso é domínio próprio, irmãos. Isso é você estar ali sóbrio, vigiando. Olha o que ele diz aí, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tudo eu posso fazer, mas eu tenho liberdade de optar por fazer, mas nem tudo convém. Eu posso entrar num bar? Posso. Mas dependendo da circunstância, não convém, irmãos. Não convém. Eu posso estar numa rodinha na faculdade lá com meus amigos? Posso. Mas dependendo do assunto que estiver girando ali, não convém estar ali. Eu devo me retirar. Eu posso discutir sobre política? Posso. Mas tem certas discussões que não convém. Olha o que ele continua dizendo aí, ó. Todas as coisas me são lícitas. Novamente, ele repete. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha o domínio próprio aí. Eu tenho que dominar sobre o desejo. E ter sabedoria, ser sóbrio, vigiar para não pecar. Irmãos, não conseguiremos evitar todos os pecados. A própria Bíblia diz, né? Hoje o irmão Estevam estava ali evangelizando um rapaz ali. Ele falou, olha, está aqui, ó. Se eu disser que não tenho pecado, já estou pecando, né? Porque eu estou negando aquilo que Deus falou, que todos somos pecadores. Tá? Então, não tem como. Mas veja, eu não posso me deixar dominar. E aí, então, nós vimos 3 aspectos sobre o perigo do pecado. O primeiro aspecto é que devemos vigiar. O segundo aspecto é que eu tenho que ser humilde, reconhecer que eu também posso cair na mesma tentação. E o terceiro aspecto é que eu tenho que, então, ter domínio sobre esses desejos. Tá? Em todos os aspectos da vida, irmãos. Ah, não, pastor, é que tem gente que nasce, né, num corpo de homem com uma mente de mulher. Você vai ouvir isso nas faculdades, na escola, nas palestras, né? Não, é que a pessoa tem mente de o corpo de homem e uma mente de mulher, ou o inverso também, né? E aí ele está aprisionado dentro do seu próprio corpo. E aí começa a acontecer as coisas que nós vemos na nossa sociedade. As pessoas fazem operações até para mudar o sexo, tá? Mas, irmãos, eu tenho que dominar sobre esses desejos. Eu tenho que dominar. Lembre-se, o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Então, o que eu tenho que fazer para vencer essas coisas? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, então vamos lá para a carta aos Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 17, o versículo 17, ele diz assim, ó, Romanos 12, versículo 17, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então eu não devo pagar ninguém mal por mal, mas procurar coisas corretas, coisas honestas. Agora vamos comigo lá no verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então um dos aspectos para a gente fugir do pecado, irmão, é sempre combater o mal com o bem.
sempre combater o mal com o bem. É difícil? É difícil. Mas se nós procurarmos vencer o mal com o bem, conseguiremos neutralizar essa nossa atitude que nos leva ao pecado. Outra coisa que é importante nós ter em mente: como que o pecado se dá na vida do ser humano? Por que nós acabamos pecando? Aí eu tenho que ir para Tiago, irmãos. Lá na carta de Tiago, capítulo 1, o escritor de Tiago, ele mostra de uma forma, por etapas, como que se dá o pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem, uma das coisas que nós vamos ver é que todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados, de alguma forma. Ou algo de dentro de nós mesmos, ou algo externo que nos tenta. Ah, mas pode ter algo de dentro para fora? Pode também, irmãos. Lembre o que Jesus falou, que o problema não é o que entra, o problema é o que sai. Então, é uma natureza nossa. Olha lá, verso 12, capítulo 1 de Tiago, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, eu sou feliz se eu suporto a tentação. Versículo 13. Ninguém pode falar, alegar. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, peraí. Deus não vai te testar, tá, irmão? Não vai fazer isso. Ele não vai te tentar. Nunca. Deus é santo, perfeito. Ele jamais vai colocar uma pedra de tropeço no seu caminho. Não vai. Ele pode permitir. Ele permite que isso aconteça. Mas ele fazer, não. É o que as Escrituras estão dizendo. Mas vamos continuar. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, cada um de nós, irmãos, somos atraídos e engodados. O que é engodado? Enganado. É isso. Tá bom? Essa palavra engodado significa enganado. Cada um de nós somos atraídos e enganados pelos nossos próprios desejos. Concupiscência é o desejo carnal. E aí, então, eu sou atraído, eu sou enganado pelo meu desejo, eu quero ficar mais rico, eu quero ser mais inteligente, eu quero ser o mais bonito, eu quero sentir o maior prazer, e assim sucessivamente. Eu sou egoísta, porque é eu que tenho que ter, é eu que mereço, eu que sou melhor. Cuidado, porque nós somos enganados pela nossa própria concupiscência. E o que ele continua dizendo? Depois, havendo a concupiscência concebido, você acaba fazendo, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Está vendo como é que é o processo? Isso é importante, irmãos, para nós, porque o perigo do pecado, que pode a qualquer momento fazer com que nós pequemos contra Deus, qual é uma estratégia para evitar o pecado? É saber como ele age. Se eu sei como ele age, eu vou tentar me desviar desse processo. Eu sei que uma determinada amizade não é saudável para mim, me afasto. Você que é uma mulher casada, acha um homem muito bonito, fica longe dele. Você já é casada, tem seu marido. E você que é casado, homem, nossa, acha aquela mulher tão legal, afasta-se dela. Vai dar mole? É isso que eu digo, nós não podemos flertar com o pecado, irmãos. Não podemos. A mensagem de hoje é o perigo do pecado, irmãos. O pecado sendo consumado vai gerar o quê? Morte, destruição, separação.
É isso que ele vai gerar na vida do ser humano. Ele vai trazer consequência. Todo pecado traz consequência. Hoje eu estava conversando com o rapaz lá e evangelizando ele, e ele veio falar de Sansão, né? Dizendo que Sansão acabou, mesmo falando para a mulher lá que não podia falar que era do cabelo que vinha a força dele. Na verdade não era bem o cabelo, né? A força vinha de Deus. Ainda no final ele acabou ainda matando mais pessoas ainda, certo? Mas eu vou dizer, irmão, sabe qual foi o grande erro de Salomão? De Sansão? Ele foi desobediente a seus pais. Ele não ouvia o conselho dos pais, ele não ouvia. O pai dele e a mãe dele falaram assim: não se envolve com essas mulheres de outras nações, elas vão ser a sua perdição. E foi mesmo. Desobedeceu a pai e mãe. E o mais incrível é que algumas coisas a Bíblia ainda diz assim: e da parte de Deus vinha isso. Então assim, mano, não flerte com o pecado, não dê espaço para o pecado é perigoso, e a nossa natureza é pecaminosa. Então, como é que eu posso? Sabendo como é gerado esse pecado. É importante que a gente tenha em mente isso. E aí, então, eu devo fugir do pecado. Estratégia para fugir do pecado, irmãos. Eu vou passar 5 estratégias para você fugir do pecado. Algumas são de pecados específicos, outros não, tá bom? A primeira forma que você pode fugir do pecado, que vai evitar você de ficar perto, e flertar com o pecado. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 33. Jesus está ali no Sermão da Montanha, dando várias orientações, exortações, e ele vai terminando, o capítulo 6 aí, não era separado assim, e ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando sobre as pessoas que ficam buscando as coisas do mundo, muito preocupado com a comida, com o vestimento e tudo mais, entendeu? Irmãos, busque o reino de Deus, leia a sua Bíblia, separe tempo para oração, leia um livro que fala a respeito das coisas da Bíblia, irmãos. Irmãos, nós temos uma infinidade de personagens nas Escrituras, não temos? Uma infinidade. Mas durante toda a história do cristianismo, desde os apóstolos, irmãos, nós temos uma infinidade de irmãos que são excelentes exemplos para a gente estudar a vida desses homens, irmãos. Homens que impactaram a sua família, o seu bairro, a sua cidade e até o seu tempo. E até hoje, diversos pecadores, pessoas que foram tocadas pelo Evangelho e foram impactantes em seu tempo. Estude sobre esses personagens, aprenda com eles, veja como Deus agiu na vida desses homens. Procure estudar as Escrituras, mas procure também, aumentar o seu conhecimento a respeito das coisas das Escrituras com autores cristãos, que tem aí uma infinidade de livros. Eu só peço, eu abri uma aspas aqui, cuidado com alguns, porque infelizmente existem bons livros, mas existem também livros ruins, tá, irmãos? Que acabam desvirtuando, aquilo que você crê, tá bom? Mas, primeira coisa, busque o reino de Deus. Não tem acordo, não tem nenhuma desculpa. Dia de culto é dia de estar na igreja, tá bom? Não tem acordo, irmãos. Não tem. Se você não pode estar aqui, assiste pelo Facebook. Agora que tem Facebook, e eu vou dizer, irmãos, eu me decepciono, porque os membros da igreja que não estão na igreja não assistem pelo Facebook. Não é o horário do culto?
O que você está fazendo que você não está cultuando a Deus? Você pode cultuar a Deus na sua casa? Existe alguma possibilidade de você dizer para mim que hoje que não é possível? Não tem desculpa, irmãos. Toda terça-feira nós temos culto às 19 horas. Por que você não está sentadinho de frente para o seu celular e assistindo no Facebook e pedindo também oração por outras pessoas? Não tem justificativa, irmãos. Pastor, mas está sendo muito... Não tem, irmãos. Imagine que em vez de um pastor estar aqui, eu falasse assim, irmãos, no próxima terça-feira, às 19 horas, o Senhor Jesus vai estar aqui ao lado e vai participar do culto junto com a gente, vai trazer uma palavra para nós. Aí dava para vir, entendeu? Porque o Senhor Jesus vai estar aqui, poxa, não vai acontecer, tá, irmão? Só estou dando um exemplo, uma hipótese, mas não vai acontecer. O Senhor Jesus, quando voltar agora, ele vai vir como o nosso rei, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, e ele vai impor o seu reino sobre toda a terra, tá bom? Mas eu estou dando só um exemplo. Na verdade, o Senhor Jesus está sempre conosco, tá? Promessa do próprio Senhor. Então, busque o reino dos Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tem desculpa, trabalho, estudo, esposa, filho, não tem desculpa. Pastor, mas eu não consegui assistir naquele horário. Assiste depois, poxa. As nossas mensagens, irmão, todas elas estão no Facebook. Se não tiver todas, a grande maioria, porque às vezes tem algum problema, eu acabo não transmitindo. Mas assim, pouquíssimas. E agora também, né, o irmão Zé Renato tem colocado no YouTube. Às vezes você não tem o Facebook, você pode assistir no YouTube. Mas não tem desculpa. Não tem desculpa. Muito bem, buscar o reino de Deus. Vamos lá para 1 Coríntios agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Outra dica para como fugir do pecado. Tem inúmeras, tá, irmãos? Mas essas aqui foram os que eu separei. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Irmãos, esse pecado é o pecado da nossa época. Porque o que é fornicar, irmãos? É o ato sexual fora do casamento. Tá? O marido e a mulher pode ter a sua relação íntima, mas quem está fora do casamento, de qualquer idade, de qualquer época, de qualquer situação, não pode. Mas o problema é que Jesus falou que se eu penso também, eu cometo pecado. Então, se você assiste coisas pornográficas, também está cometendo pecado. Cuidado, fugir. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Fugir. Como é que a gente foge, irmãos? Como é que foge? Como é que é uma fuga, irmãos? Como é que se dá uma fuga na prática? Você vê o perigo, você sai correndo. Você vê o perigo, você se desvia. Você vai para o outro lado. O problema está aqui, você vai para o lado de lá, entendeu? O problema está do lado de cá, você vai para lá. Fugir da prostituição, da fornicação, do pecado contra o corpo, irmãos. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu estou falando com os irmãos. O apóstolo Paulo estava falando com a igreja de Corinto, a igreja dos santos, salvos em Cristo Jesus. E o que ele diz? Corre da fornicação. Cuidado. Relação íntima, seja homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem com mulher, não importa. Deus pede para nós fugirmos. Própria carta de Coríntios, capítulo 10 agora. 1 Coríntios 10, versículo 14. Um versículo bem pequenininho. Portanto, meus amados, fugi da idolatria.
Outro pecado que você tem que fugir. Irmãos, idolatria é só se prostrar diante de imagem? Não. Até a avareza é idolatria. A Bíblia declara isso, que a avareza é idolatria. Sabe o que é idolatria? É você colocar no lugar de Deus outra coisa. Um filho, um emprego, um ídolo, né? uma pessoa famosa. Cuidado, irmãos. Nem os pastores. Mas esse pastor, lá adorando o pastor. Não existe isso, irmãos. Fugir da idolatria. Olha o cachorrinho lá, vai entrar. Pronto, já saiu. Então perceba só, irmão. Foge da fornicação, foge da idolatria. Cuidado com a idolatria, irmãos. O povo de Israel toda vez caía no pecado da idolatria. Era um povo idólatra, irmãos. Deus andava com o povo pelo deserto, irmãos, na nuvem, na coluna de fogo. E o povo idolatrava outros deuses, irmãos. Sabia que todo rei de Israel, ele recebia uma cópia dos mandamentos, do testemunho, que ele deveria ler. E a maior parte dos reis foram idólatras. Por isso que as Escrituras estão nos exortando, foge da idolatria. Outra coisa, que a gente também deve fugir, né? Se abster. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Capítulo 5, verso 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda a aparência do mal. O que é abster-se, irmãos? É você tirar fora. É você tirar do seu uso. É bom? Então você fica. É ruim? É mal? Tira fora. E eu vou dizer, irmãos, tem muita coisa ruim à nossa disposição. Muita coisa ruim, irmãos. É impossível você não ser atingido pelo mal. Estou lá, sentado dentro da minha sala, conversando com o irmão Estevão hoje à tarde. De repente, o meu vizinho invade a casa. Que isso, pastor? Ele invadiu a sua casa? Invadiu. Invadiu a nossa privacidade ali e começou a nos atrapalhar. Como que ele fez isso? Um som alto. Um som alto. A minha casa é invadida todos os dias pelo som alto, irmão. E eu tenho certeza que a sua também. Que todos nós temos vizinhos, vivemos no mesmo Brasil, é tudo igual. Irmãos, às vezes eu estou lá em casa, de repente a Débora começa a cantar junto a música. Mas você conhece essa música? Ô pai, toda hora toca essa música aí, você não sabe? Caraca, meu. Daqui a pouco a Marisa cantando. Como é que você conhece? Irmãos, eu fico assim admirado, mas caramba, parece que eu nunca ouvi essa música. Isso, pai, o vizinho toca todo dia essa porcaria. E fica impregnado na cabeça da gente, irmãos. Não tem como fugir, irmãos. Não tem como. Já percebeu isso? Você está lá na sua paz, na sua tranquilidade, de repente passa um carro com som alto, invade a sua casa. Invade. De vez em quando eu estou lá tentando preparar a minha mensagem, eu tenho que fechar todas as janelas, todas as portas, para poder me concentrar na leitura, porque o som está muito alto. É um mal da nossa época. Nós vivemos em caixinhas, todo mundo um pertinho do outro, não tem como você evitar isso, tá? Esses dias eu estava lá preparando um churrasquinho lá, e aí coloquei uma música gospel lá, tive que aumentar bem, porque aí misturava um pouco o som e eu ouvia a música gospel e não a música do vizinho. É assim, o tempo todo. Então eu posso me abster, tirar fora de toda a aparência do mal. Não precisa nem ser o mal, irmãos.
É só ter a aparência, você já deve se tirar de perto de você. Evitar. Então, como é que eu venço o pecado? Abstendo. Mas o principal de tudo, irmãos. Agora, vamos lá para Romanos capítulo 12. E a gente vai caminhando para o final. Romanos capítulo 12, versículo 2. O apóstolo Paulo, né, ele roga aos irmãos, né, que você possa apresentar um culto, né, se apresentar a Deus em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele, no verso 2, ele diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformados. Não tome a forma deste mundo, irmão. Ainda que eu sou obrigado a ouvir a música, não devo ficar cantando ela. É difícil? É difícil. Porque quando é uma música conhecida, então, aí você acaba cantando mesmo. É meio que automático na cabeça sua. Aí a gente tem que tomar cuidado. Irmão, toda música mundana é profana? Não estou falando isso, entendeu? Não é isso que eu quero dizer, mas tem umas aí que não dá, né, irmãos? Não dá mesmo, tá? Não dá. Não sede conformados com este mundo, irmãos, cuidado com este mundo, cuidado. Infelizmente, irmãos, a maldade está dentro das nossas casas, na televisão, na internet, no rádio, não tem como fugir. E eu vou dizer, irmãos, eu que tenho filha adolescente, tem que ficar com a minha antena assim ligada 24 horas por dia. Infelizmente, irmãos, estou lá o tempo todo batendo na tecla lá com a Débora lá. De vez em quando ligo para o Mateus também, batendo na tecla lá com ele. Não tem o que fazer, irmãos. Cuidado com o pecado, o perigo do pecado em nossas vidas. Mas, se é inevitável que a gente cometa pecado, eu gostaria de ler 2 versículos com os irmãos para nós encerrarmos, tá bom? Primeiro lá em 1 João, capítulo 1. Não, 1 João não, João, tá? Evangelho de João. Desculpa, tá? Evangelho de João, capítulo 1. Verso 29 a 31. Não, verso 29. Só o verso 29. No dia seguinte, João, esse João aqui é João Batista, tá? Viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vinha para João e ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Somente Jesus pode nos lavar, nos remir, nos purificar de todo pecado. Não tem outra forma, irmãos. Não tem outra forma. Só Jesus. Ele é o sacrifício perfeito para a redenção e remissão dos pecados daqueles que creem nele. Amém? É isso. Agora vamos lá para 1 João. Nós vamos encerrar lá. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Desculpa. 1 João, é isso mesmo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, não tem como fugir, irmãos. Vamos pecar? Vamos pecar. Vamos pecar. Mas lembre-se, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda a injustiça. Não podemos dizer que não vamos pecar, mas então o que devemos fazer? Confessar os nossos pecados diante do Senhor, para que Ele possa nos perdoar e nos purificar. Amém? Cuidado com o pecado. Lembre-se, 3 aspectos que eu passei para os irmãos. Primeiro, devemos vigiar. Segundo, ser humildes, porque podemos cair na tentação também. Terceiro, dominar sobre o pecado. Tá? Bem, se eu quero fugir do pecado, então eu tenho que fazer o quê? Buscar o reino de Deus, fugir da fornicação, que é o pecado contra o corpo, fugir da idolatria, abster-se da aparência do mal e não nos conformar com este mundo, mas ser renovado pelo nosso entendimento agora, tá? Lembrando sempre que Jesus é o que limpa o nosso pecado e nós devemos confessar os nossos pecados. Amém? E Deus abençoe a sua palavra, que ela possa ficar gravada em nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa estar o tempo todo, irmãos, atento contra o pecado. Não dê espaço para o pecado, não flerta com o pecado, porque nós somos passíveis de tentações o tempo todo, e a carne é fraca, apesar do Espírito estar pronto. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos exorta com relação a essa natureza que é tão forte em nós, ó Pai, a qual nós seremos libertos somente com a Sua volta, quando formos transformados e nos encontrarmos com o nosso Senhor, ó Pai. Mas enquanto estamos nesta vida, ó Pai, não me canso de exortar a mim e aos meus irmãos, né, que nós devemos ter cuidado, vigiar contra o pecado, contra a maldade, porque nós estamos numa guerra espiritual o tempo todo, ó Pai. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, né, que o Senhor faça nos lembrar da Tua palavra no nosso dia a dia, para que possamos nos afastar do mal e do pecado. Obrigado, ó Pai, por cada irmão aqui presente. Obrigado, ó Pai, por aqueles que nos assistiram pela internet. Que o Senhor nos abençoe e nos dê, ó Pai, a Tua paz. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.